pessoal, tudo bom? Vamos repassar a nossa aulinha que nós tivemos lá no Meet. Vamos ver o resumo da aula? Estamos trabalhando com o Present Continuous Tense, né? O tempo presente contínuo, que é um tempo que fala de situações imediatas, de ações que estão ocorrendo no momento da fala. Então, nós vamos ver hoje a forma negativa. E é rapidinho, né? Por quê? Porque é o mesmo padrão do que a gente aprende lá quando a gente estuda só o verbo to be. Segue a mesma linha. Por que segue a mesma linha? Porque nós temos verbo to be aqui. E o que acontece? Apesar de nós termos o verbo to be como auxiliar e termos o outro verbo, que é o verbo principal no caso, na forma do gerúndio, que é essa forma terminada em ing em inglês e NDO em português, né? Comendo, falando, brincando, escrevendo. Então, o verbo to be ele não é o principal, mas ele é essencial aqui. E quando ele está presente, ele é mais forte do que qualquer outro verbo. Então, a gente vai seguir a linha de raciocínio, né? A mesma linha, a mesma estrutura do que a gente faz na forma negativa quando só tem verbo to be na frase. Que é algo muito simples, é apenas colocar o not, né? Na verdade, qualquer forma negativa, você vai basicamente acrescentar um não. Só que em cada tempo verbal em inglês, o não vai se modificando, né? Ele vai sofrendo alterações por causa do auxiliar daquele tempo. No caso dos present continuous, nós temos como auxiliar o verbo to be. Então, a negativa é a negativa do verbo to be. E qual é a negativa do verbo to be? Você acrescenta o not, que é o não, após o verbo to be. Neste caso, o not vai ficar após o verbo to be, depois do verbo to be e antes do verbo principal. Então, ele vai estar ali, entre um e outro. Entre essa locução verbal, né, que são dois verbos juntos, para dar um único sentido para uma frase, para uma informação, e a gente vai fazer isso. Então, qual é a forma que você tem que fazer, né? O jeito que você tem que seguir aqui. Primeira coisa é você identificar o verbo to be na frase. Você achou o verbo to be, ele tá ali, pronto. Você já sabe que logo depois dele você vai acrescentar o não, que é o not, certo? Então, ó, nós temos na frase, na primeira frase temos I am reading a book. Então, eu estou lendo um livro. Só que agora eu vou dizer que eu não estou lendo o livro. Aí, o que eu faço? Primeiro, identifico o verbo to be. Qual é o verbo to be dessa frase? Am. Lembra que o verbo to be? Am, is, are. Então, achei o am aqui. Vou mudar muita coisa aqui? Não, claro que não. Só vou acrescentar o não. Eu vou acrescentar o not. Então, o verbo to be continua aqui. E aqui eu vou colocar o not. Pronto. Agora eu estou negando. A frase era, eu estou lendo um livro e ficou como, eu não estou lendo um livro. Pronto, simples assim. É só isso mesmo. Não importa se o verbo to be aparecer aqui, por exemplo, abreviado. Se ele tivesse abreviado, como dessa forma aqui, olha. Se ele tivesse na forma abreviada dele, teria problema nenhum, porque a gente já entendeu, a gente já aprendeu que a forma abreviada não muda significado, não muda. É só uma forma diferente da gente escrever ou de falar, né? Mais simplificada, mas não vai mudar significado nenhum. Então, onde está o verbo to be nessa frase? Está aqui. Ele está abreviado, mas ele está aqui. E onde eu coloquei o não? Depois do verbo to be, antes do verbo principal. Pronto. Continua sendo a mesma coisa, tá? Vamos para a segunda frase? A frase she's make her bed. Então, ela está arrumando a cama. Arrumando a cama dela. E aí, o que é que eu vou fazer? Identificar o verbo to be. Achar o verbo to be. Cadê o verbo to be dessa frase? Is. Pronto. Então, o que é que eu faço aqui? Vou colocar o not.
Vou colocar o not aqui. Pronto. Ó. O is continua aqui? Continua. Não vai tirar ele. Não tem que tirar nada. Você está acrescentando, não. Ó. Agora eu tenho. She is not making. Então, ela não está arrumando a cama. Não está. Você negou. Tem outra maneira de eu escrever isso? Tem. Você pode também fazer da forma abreviada. Não tem problema nenhum, porque a forma abreviada mantém o sentido da frase. Então, você pode abreviar o is com o not, que fica assim. Isn't. Tá certo também. Tá certo da mesma maneira. Certo? E a última frase nós temos: They are watching TV now. Eles estão assistindo televisão agora. Né? E aí, para dizer que eles não estão assistindo televisão agora, achei o verbo to be, que é o are. Vou deixar o are aqui e vou acrescentar o not. Pronto. Feito. Eles não estão assistindo televisão. Neguei. Forma negativa. Vamos negar. Negamos colocando o not, que é o não, após o verbo to be. Pode botar abreviado, Pro? Pode. Claro que pode. Óbvio que pode. Então, você vai fazer como? Aren't. Ó. Pronto. Em vez de você botar are not, você pode botar aren't. Tá certo também. Tranquilo. Simples assim. Tá vendo? Então, pronto. Tá aí a nossa revisão de present continuous, forma negativa. Um beijo, até a próxima!